Sejam muito bem-vindos ao Atendimento Inteligente para Advogados Familiaristas. Eu sou Alexandra Xavier, advogada familiarista, e o tema da nossa aula de hoje é sobre contrato de honorários advocatícios. Se você gostou e quer saber mais a respeito desse tema, já curte e se inscreva e compartilhe com quem precisa saber a respeito. Bem, todos nós, advogados, ficamos muito satisfeitos quando a gente tem um contrato de honorários fechado. Mas isso não significa que nós iremos recebê-los com êxito. Então, o que a gente deve fazer para poder se resguardar desse recebimento? Para você se resguardar desse recebimento, começa bem antes da assinatura desse contrato. No ato do atendimento, você deve identificar o seu cliente. E existem dois tipos de clientes que geralmente são os clientes que não irão te pagar. E você precisa de ficar atento a esse tipo de cliente. Tem aquele cliente que, às vezes, ele tem até uma aparência que tem condições financeiras boas, ou às vezes ele até tem, mas ele não é muito de efetuar pagamentos. E você, às vezes, nem sabe disso, ou não conhece, não sabe de onde ele é, né, de onde ele veio, mas tem alguns sinais que eu vou te falar aqui que vai ficar fácil para você identificar na hora que ele chegar aí no seu escritório. E tem o outro cliente que ele é um cliente já hipossuficiente, é um cliente que ele realmente não tem condições de pagar os seus honorários. E aí você vai fazer duas escolhas. Ou você vai encaminhá-lo para a Defensoria Pública, ou você vai atendê-lo de pro bono, porque você sabe que ele não vai ter condições de pagar os seus honorários. Pode até ser que, dependendo da situação ou a gravidade do caso dele, você vá fazer e vá cobrar os honorários que são ali, os honorários mínimos da tabela da OAB, ou às vezes uma cota que você tem no seu escritório para esse tipo de urgência, para esse tipo de demanda, né? Às vezes tem uma ação que é de uma pessoa humilde e que demanda alta complexibilidade, e você sabe que, de repente, ele estar em uma defensoria pública, isso vai ser prejudicial para ele, para a demanda, não porque a defensoria pública não trabalhe bem, muito pelo contrário, mas é porque a demanda dela é muito alta e talvez a urgência desse cliente, ela precisa ser sanada ali. O que eu falo com vocês é que vocês devem, não devem ter dó do cliente, né? Não deva pegar aquela dor para vocês. Se você vai pegar para fazer um pro bono ou vai cobrar um valor simbólico para poder resolver o problema desse cliente, que é um cliente hipossuficiente, cobrem e peguem, mas não faça esperando nada em troca, faça como um benefício mesmo, né? Uma doação, porque não há de se esperar nada. Pode até ser que esse cliente, ele não seja um cliente pagante, mas ele é um cliente que ele vai acrescentar muito na sua vida profissional, tanto como uma experiência, como um atendimento, como também um cliente que irá te indicar para outras pessoas. E assim, esperamos também que sejam clientes pagantes, porque infelizmente, às vezes, a realidade que esse cliente que é humilde vive vai trazer apenas pessoas humildes para você aí como um advogado, né? E talvez não seja esse o seu objetivo. Então é bom que você deixe claro para esse cliente que você está fazendo isso de forma pro bono, ou que você está fazendo isso dentro de uma cota que você tem dentro do seu escritório para atender esse tipo de demanda. E isso aí, ele precisa saber, né, na hora de fazer essa contratação. Além das cláusulas aí que devem conter dentro do contrato de honorários, é importante que essa relação seja estabelecida desde o início. Aquele outro cliente que eu te falei que ia falar um pouquinho mais dele também, é aquele cliente que parece ter condição financeira, ou às vezes até tem, mas é o cliente que não gosta de pagar. Esse cliente, geralmente, ele chega falando que ele está apertado, que foi por conta de terceiros que ele ficou sem condição, que ele entende do seu trabalho, ele vai te valorizar muito ali no primeiro momento, ele vai elevar o seu trabalho, ele vai
te colocar lá no alto. Mas muito cuidado, principalmente com a questão do cliente falar que ele é influente, que ele conhece muita gente, que ele vai te indicar outras pessoas, que de repente você não tem um valor, é porque no momento ele está muito apertado, se você não pode fazer o serviço e ele pagar em um momento posterior. Então, como que você faz isso aí, né, para esse tipo de cliente? Às vezes, esse tipo de cliente, ele não vai te pagar. Porque se ele tem condição financeira para outras coisas, por que ele não tem uma condição financeira para poder pagar o advogado? Então, a primeira coisa que você tem que ficar atento é isso aí. Agora, se ele está passando por um momento de vida difícil e tudo, ele pode sim te dar entrada, te dar bens em garantia, fazer um pagamento no cartão, porque se você fizer, você já vai fazer sabendo que pode ser que você não vá receber esses honorários. Então, tenha essa percepção na hora que esse cliente chega no seu escritório. Início de carreira aparecem muitas promessas, né? E tem muitos clientes que já chegam falando, mas não é cobrar 30% se receber? Não, você deve explicar que o seu trabalho é um trabalho como qualquer outra pessoa. Suponhamos que uma pessoa que faça faxina, ela vai faxinar a casa de alguém para poder receber no mês seguinte? Não tem como, né? Então, o seu trabalho ali é o seu estudo, o seu intelectual, é o seu desenvolvimento, suas habilidades. E isso aí tem preço. Isso aí tem uma tabela da OAB que regulamenta isso. Você tem um valor mínimo. Todos nós sabemos que o valor ali de tabela é o valor mínimo. Então, você pode exemplificar para esse cliente. Olha, não tem como fazer. Imagina só, você chega no supermercado e vai fazer uma compra e vai falar com o caixa que você vai pagar quando você puder, né? Ou não tem jeito, né? Quando você tiver o resultado, não tem como. Você vai se dedicar, você vai fazer o seu trabalho. Uma das coisas que você pode fazer, né, para essas pessoas é um parcelamento. E existem aí o cartão de crédito para isso, né? Tem algumas operadoras de crédito que fazem isso. De repente você não faz um boleto no seu escritório, de repente esse contrato para ficar melhor aí no seu contrato. Você pode usar o cartão de crédito, usar o parcelamento, mas lembre-se, não deixe de cobrar a entrada. E se aquele cliente que falou que não vai ter dinheiro, que naquele mês ele está apertado, mas ele precisa de efetuar ali aquela contratação naquele momento, eu posso deixar para começar a pagar no mês que vem? Pode, mas eu só consigo dar a entrada nesse processo após o primeiro pagamento. Então, você quer realmente contratar esse serviço? Então, você coloca ali as condições claras, explica para aquele cliente que você tem aqui, ali, algumas diligências para serem resolvidas, que você precisa dos honorários para fazer isso. Agora, se por um acaso é um honorário garantido, suponhamos que você está fazendo algo que a pessoa tem bens a receber, né? Eu vou dar um exemplo aqui, no caso de divórcio, quando há uma partilha de bens, né? Você contrata, você tem aquele valor inicial e tem a porcentagem ali no final da partilha de bens. Você sabe que essa pessoa tem um bem, né? Você sabe que aquele bem está garantido. Então, tudo bem de você esperar o final do processo para poder receber os honorários aí, que é a porcentagem, né, ao final da demanda. Você pode, sim, mas tem os honorários iniciais. Tem também os honorários que, por exemplo, em ações de execução, honorários de ações litigiosas, esses honorários, eles também têm uma mensalidade a ser cobrada, né? Durante o tempo que esse processo está ali. Existem ações que às vezes demoram 4, 5 anos, né? Então você pode cobrar ali aquela taxa de administração de processo para que você não veja a sensação que você tem que você está trabalhando e não recebe nunca, né? Então você tem ali aqueles honorários contratados, tem aqueles honorários ali da taxa de administração processual, tem os honorários de êxito, e você precisa deixar isso muito
claro no seu contrato de honorários. Porque se chegar ao fim do processo, aquele cliente diz que não entendeu, que não é assim, está assinado ali o contrato, né? Prova daquilo que você fidelizou no ato ali daquele atendimento ou daquela consulta. E o que não pode faltar? Obviamente, a qualificação das partes. E é importante que você tenha e-mail cadastrado, número de telefone, porque isso aí também vai ser um meio de você comunicar ao longo do processo, né? E você pode pedir, né, aí também que é responsabilidade desse cliente te manter informado da atualização, tanto de e-mail, número de telefone, né, o endereço. Esse cliente, isso pode ser algo que você vá colocar aí no seu contrato de honorários. Eu, particularmente, gosto de um honorário mais objetivo, porque eu já filtro lá no início o perfil desse cliente. Não que eu vou ficar aí isenta de clientes que não pagam honorário, né? Apesar de que, graças a Deus, eu posso contar nos dedos, porque você se blinda, né, na hora de fazer esse contrato, né? Você se resguarda lá no início desse perfil de cliente. Então, o meu contrato ele é um contrato mais simples, mais objetivo, mais fácil de leitura, mas ele já foi um contrato com mais detalhes, porque quando eu comecei a divulgar, eu não tinha tanta maldade assim em relação a esse tipo de contratação. Então, quando você não tem essa maldade, quando você não desenvolve ainda essas percepções, é importante que você tenha ali tudo muito bem escrito, tudo muito bem desenhado. Então, tem ali a qualificação das partes, né? O objeto do contrato. Às vezes você vai ali fazer um contrato de honorários e onde o objeto não está tão específico ali do que é, o que você vai fazer, né? Ah, tá. Um exemplo disso, por exemplo, divórcio. Às vezes termina o divórcio, tem que fazer um processo na Receita Estadual, né? Declaração de bens e direitos. Você vai fazer? Né? Então, se você for fazer, isso tem que estar ali no seu contrato de honorários. Né? Se você não for fazer, o seu cliente deve saber desse processo lá na hora do atendimento, mas não tem necessidade de você colocar aí no seu contrato, porque isso aí não vai estar inserido no contrato. É algo que você pode, inclusive, colocar e acrescentar como um honorário também posterior, né? Uma justificativa aí desse honorário. O valor dos honorários, eles devem ser bem estabelecidos. E especificar também se esse honorário aí é um honorário fixo, né, que é aquele inicial da contratação, ou se ele é sobre percentual, porque de repente você está fazendo aí uma demanda que vai render um percentual, como um inventário, como às vezes uma revisional de alimentos, né? Então, geralmente, o contrato de honorários de família, você também tem um percentual aí do proveito econômico do que você está fazendo, né? E também, gente, a forma de pagamento. Como que vai ser essa forma de pagamento? Você pode fazer um boleto, você pode fazer também os honorários através do cartão de crédito, né? O valor, a forma de pagamento, como que vai ser esse pagamento? Vai começar no mês que vem, né? Então, coloca aí, ou vai começar agora e depois no final. Então, especifica. Quanto mais você trazer a realidade da forma com que o cliente pode te pagar, é melhor para você ter êxito na hora de você receber os honorários. Porque às vezes você vai o cliente vai te contratar ali no desespero e vai querer fazer compromisso de uma parcela alta de honorário que ele não vai conseguir honrar com aquele honorário. Então, às vezes, se você vai parcelar, né, no cartão de crédito, algo parecido, algo nesse sentido, o boleto, o cartão de crédito, que seja, você tem que ver qual que é a realidade do seu cliente, né? Dar desconto à vista, né, caso ele queira fazer o pagamento à vista, porque isso conta muito também, isso
quando o cliente te paga à vista, você vê que ele tá, às vezes ele nem tem tanta condição, mas ele quer te pagar à vista porque ele está ali entregando tudo que ele confia em você. E nada mais justo que você devolver para ele aí essa confiança com zelo, com dedicação, né? E o que deve colocar aí também, além desses honorários fixos? O honorário de êxito, né? No final da demanda, esse percentual aí no final do processo, ou se tiver um acordo favorável, né? Deve conter também esses honorários de êxito. As despesas processuais, né? O que você tem de despesa nesse processo? Taxas, custas, as diligências, perícias, despachantes. É interessante que você coloque esse tipo de pagamento. O que você for fazer, esclareça que será seu escritório e a diligência será paga para o seu escritório. O que você não for fazer, você vai solicitar que aquelas diligências, né, que você solicitou sejam pagas ou custeadas diretamente no tribunal, ou no despachante, ou no cartório, no que houver necessidade de ser feito. É importante, quanto mais você colocar e delegar, né, que seja pago diretamente na fonte, é melhor você tirar esse peso de responsabilidade, porque uma coisa é você tirar a guia e efetuar o pagamento, outra coisa é quando você tira a guia e envia a guia para o cliente efetuar o pagamento. Ele está vendo aonde está indo o dinheiro dele. Ou se você vai fazer os pagamentos e ele vai te passar, que você também faça a prestação de serviço. Não tem problema nenhum você falar, olha, o meu escritório faz essa diligência. Né? Suponhamos que vai tirar uma certidão lá no... Vou dar exemplo. Vai tirar uma certidão que custe R$100. Olha, se você quiser, você pode ir até o cartório, mas se você quiser, o meu escritório também faz essa diligência. O valor dessa diligência para emissão dessa taxa é X valor, entendeu? Então, é importante colocar aí essas questões que são pagas à parte, porque às vezes a pessoa te contrata, quando você vai solicitar aí, um valor para poder efetuar um pagamento, uma taxa, fala, mas eu já não paguei, né? Então, tem que estar claro aí que tem despesas, gente, que não estão incluídas dentro do honorário do advogado. E é importante você colocar em relação a essas despesas. E os prazos também, as condições aí do pagamento, né? As condições aí do trabalho. E em caso de rescisão contratual também. Por que é interessante você colocar essa rescisão em caso de rompimento? Porque às vezes o cliente, ele é um cliente que faltou com respeito com o seu escritório, ou às vezes esse cliente ele acha que você não está desempenhando o serviço que você que deveria estar desempenhando, porque às vezes falta a ele conhecimento, né? E aí, por mais que você explique, por mais que você faça, aquele cliente ele não reconhece. E nesse momento há uma quebra de confiança, porque existem pessoas que às vezes têm essa dificuldade, né? Acha que você tem que fazer tudo na hora dele, acha que você precisa ir lá e despachar com o juiz todos os dias, como se você tivesse apenas o processo dele para olhar, como como se o judiciário todo estivesse ali em torno daquele único processo. Às vezes aquele cliente fala assim, nossa, não, acontece, né? Eu saí do advogado X porque o advogado não me passava as informações em relação ao processo, não me passa nada, não faz nada. Às vezes você vai pegar e ele vai achar que você está fazendo a mesma coisa, porque é o perfil daquele cliente pensar dessa forma. Só que você tem que estar atento que você não é obrigado a trabalhar se houver essa quebra de confiança, porque isso falta o respeito e você tem que se impor como profissional. Você vai dispensar, não é feio a gente subestabelecer, não é feio renunciar, não é feio. Né? Feio é você continuar trabalhando para alguém que desconfia de você, desconfia do seu trabalho.
não tem coisa pior do que uma pessoa falando mal do próprio advogado, né? Então, se ele não está satisfeito, que contrate outro advogado, mas não sair falando. Isso é ruim para você quanto profissional. E em caso, é claro, desse rompimento, vocês também determinarem um foro de eleição para discutir essa lide hoje com o atendimento online, as contratações online. A gente, né, atende em todo o Brasil, às vezes fora do país. Então, é importante que você também eleja um foro em caso de divergência. Eu já cheguei a atender clientes que tiveram problemas com contratação de outros advogados e não tinham sequer um contrato formalizado, né? Infelizmente, a gente vê de tudo. E eu quero muito que vocês aí saibam o que colocar nesse contrato de honorários para te resguardar, né? Os atendimentos, gente, é algo também, essa questão do atendimento do WhatsApp, como que funciona, reuniões também, quantas reuniões você vai ter, se houver necessidade, comunicação que seja via e-mail ou por via telefônica. Às vezes o cliente ele vai começar a te ligar, né? Muito, mas você de repente não falou com ele lá na contratação que cada reunião solicitada teria um custo adicional. Você pode. Por que eu estou falando isso? Que você tem que escalar e você tem que monetizar isso? Porque senão você vai ficar advogando o dia inteiro para um cliente, porque ele vai achar que ele é seu dono. Então ele começa a te ligar, tem perfil de cliente que infelizmente é assim, e não tem nada de errado dele ser dessa forma, mas que ele pague por ser dessa forma. E tem cliente, gente, que não se importa, você pode colocar a questão da reunião, né? Você vai ser remunerado por cada reunião extra que tiver, por cada atendimento extra que tiver, né? Solicitação, porque a sua função é informar realmente aí dos andamentos, solicitar documentos, né? Cada um tem o seu papel, advogado e o cliente, mas tudo tem um limite, né? Eu falo que você vai precisar personalizar aí o seu contrato com o seu cliente, com o que ele quer, né? O que ele espera de você na hora que você está fazendo um contrato? Pergunta para ele, né? Você acha que o advogado tem que te dar informação de andamento de secretaria, né? Tem cliente que quer ter esse tipo de informação. Se o seu escritório tem essa possibilidade de levar todas as informações, porque uma coisa, gente, é você ter uma automação aí, onde já pega a publicação do tribunal, já manda direto para o WhatsApp ou para o e-mail do cliente. Mas daí a pouquinho o cliente vai estar te ligando porque ele não entendeu, porque ali é uma automação. E no direito de família, você trabalha de forma mais humanizada. Aquele cliente, às vezes, ele não vai entender, ele vai começar a ligar para o seu escritório. Então, veja até que ponto é benéfico também essas mensagens automáticas, né? Veja até que ponto isso não vai te tumultuar ao invés de te aliviar. E em relação a essa parte contratual, isso é importante ser definido para que não haja aí divergência, não haja problema durante o período que esse cliente estiver aí mais ativo no seu escritório. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por estar aqui comigo. Já sabe, curte aqui, siga, compartilhe com quem precisa saber a respeito e até mais.